E aí Qualquer dá, quando a estudo. gente entra nesse lugar, né, de tantas interferências, a gente começa a sentir muita culpa. Por que que a gente entra nesses lugares de interferência? Porque nós temos uma grande necessidade, a maior necessidade do ser humano é de pertencer. Então, Exatamente. assim, para eu me sentir pertencente a um núcleo, a um grupo do trabalho, ou qualquer, qualquer grupo que É seja, um grupo eu vou me familiar, adaptar, né? Eu vou me adaptar e vou ser o que aquelas pessoas são, como elas são, ou o que elas querem que eu seja. E isso causa uma grande culpa. Dentro do pensamento sistêmico, a gente traz, o Bert fala muito sobre a culpa e a inocência dentro do nosso núcleo familiar, né? Então, sim. assim, quando a gente traz a boa e a má consciência, o que é a boa e a má consciência, né? A boa consciência é aquela que a gente faz um movimento de seguir o padrão. Então, assim, eu tô na boa consciência. Eu estou aqui fazendo a mesma coisa que as pessoas do meu sistema. Eu estou aqui na minha zona de conforto. Eu estou aqui mantendo um padrão, alimentando um padrão do meu sistema. Então, eu me sinto pertencente a ele. Eu não posso romper isso. É como se fosse um elástico, né? Então, é que você pega um elástico, aquele elástico está um pouquinho mais frouxo, você vai esticando, esticando. Ele está sempre frouxo, ele não vai esticar e romper, né? Para esticar e romper, nossa, precisa muito porque ele já está frouxo. Ele está na zona Uhum. de conforto, ele está ali acomodado. Aquele elástico, ele não Sim. tem mais fibra, ele está acomodado. Então, quando a gente está na boa consciência, nós ficamos nesse lugar de comodidade, acomodados, como se a gente estivesse no quentinho do útero da nossa mãe, Sim. né? Estamos aqui fazendo parte do meu padrão. Então, nós carregamos um padrão que a gente traz já do nosso sistema familiar, a gente faz parte desse sistema. Então, assim, eu faço parte, eu já nasci carregando padrões dos Oliveiras e dos Cardosos. Então, assim, eu carrego coisas que eu vou sempre repetir deles. Mas eu tenho a escolha, a partir do momento que eu estou no meu eu Uhum. individual, na esfera do eu posso fazer escolhas de fazer diferente deles. E aí isso, então, digamos que eu estou aqui na minha boa consciência, eu não vou sentir culpa por isso. Mas eu fico na minha grande inocência. Eu não olho para fora, né? Eu fico aqui alimentando esse padrão do que vem me aquecendo porque eu faço parte desse grupo. Sim. Então vejam bem o quanto a gente transfere esse movimento que nós fazemos dentro do nosso sistema para as nossas relações interpessoais, profissionais, relações de amizades, para todas as nossas outras relações Sim. externas, né? Então a gente pega essa consciência coletiva aqui do nosso sistema e a gente transfere para essas outras relações. Isso. E aí, pode falar. E quando a gente está nesse lugar da inocência, né? O quanto a gente se acomoda nisso e o quanto a nossa vida, em vários aspectos, em vários movimentos, ela trava, porque não existe ação. Porque eu estou ali acomodada, estou ali na inocência, não estou, né? Eu não tô criando nenhum desafio que me tire deste lugar, que faça me mover contra ou a favor de mim mesmo, no sentido de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, é isso? Você fica ali na inocência, porque na verdade, assim, dentro daquilo que eu acredito, não existe uma inocência meio que inocente, porque ninguém é inocente, né? Não somos inocentes. O tempo todo a gente se movimenta através de escolhas, e essas escolhas elas trazem resultado, elas dão um direcionamento, elas têm uma consequência. Então, assim, mesmo que eu ache que eu estou fazendo a melhor escolha para mim hoje, né? Estou fazendo a melhor escolha para mim hoje, meu eu vai ficar bem feliz. Eu estou aqui dentro buscando uma necessidade minha, estou aqui felizona, bonitona. Isso vai ter uma consequência. E nem sempre aquilo que eu acho que é bom para mim é o que realmente eu preciso. A gente está com o coração ali, né, entregue para a inocência, mas que tudo que diz respeito à escolha, quando você escolhe algo,
você já tomou um partido, você já escolheu um caminho, você já tem um direcionamento. Então, assim, a inocência ela aparece quando, né? Quando eu tenho algo na minha mão e eu não sei o que fazer com ela. Eu não tenho, tô aqui, ó. Tenho uma decisão, um caminho para fazer, uma escolha para fazer, mas eu não sei o que fazer. Talvez ela apareça aí, né? Não sei. Não Dentro sei do se fui pensamento clara, se você sistêmico, conseguiu. quando a gente mantém esses Hum, padrões, quando a gente tem uma escolha para fazer, uma ação para tomar e a gente não uhum. consegue tomar essa ação, é porque nós não queremos sentir a culpa de romper um padrão do nosso sistema, que é Assumir ir a para a má responsabilidade, consciência. né, também, né? Aí você vai para a má Quando consciência. você Isso, quando você assume essa responsabilidade, quando você fala, olha, eu vou fazer diferente de vocês, eu vou sair desse lugar de manter o padrão aqui e eu vou me arriscar nessa vida e eu vou entender que eu continuo pertencendo aqui, né? Sim. Isso muito acontece com as religiões, por exemplo, né? Quando Uhum. você vem de uma família, né, que a gente já trouxe e já falou disso aqui nas nossas lives, mas quando a gente vem de uma família católica e de repente você quer ir para uma religião espírita, é muito difícil passar por esse processo e você carrega muita culpa por isso, porque você quer Sim. romper. Então, assim, você pode querer ir para essa religião, né, espírita, mas você não consegue, você não tem força para ir. Por quê? Porque a força do seu sistema ela é muito maior. Me sentir pertencente, não correr o risco de ir para algo que seja diferente, que eu esteja violando, quebrando os padrões, eu não quero carregar essa culpa. Então eu fico aqui na minha inocência, Uhum. Você não né, escolhe, que é né? um, né, que você não escolhe porque Uhum. eu não tenho força suficiente para bancar essa responsabilidade que é ir para a má consciência, que é ir carregando a culpa e Sim. carregar essa culpa com dignidade. E o que é carregar essa culpa com dignidade? É olhar e dizer sim, eu estou rompendo, eu sinto essa culpa, mas ainda assim eu sustento ela, porque essa é a minha escolha, essa é a minha responsabilidade e aqui eu estou na esfera do eu. Sim. Né? Então, rompendo padrões com consciência e tomando isso como a minha grande escolha. E eu assumo a responsabilidade por isso. E isso é um grande Uhum. movimento positivo em relação ao seu sistema. Não é Sim. negativo, Sim. desde que você faça com essa consciência. Sim. Então, mas Ana, como que a gente muda isso, né? Porque eu vejo que eu não consigo sair dos padrões. Então, quando você traz assim, quando você fica nessa inocência, quando você fica nessa boa consciência, você não prospera ou você tem dificuldade de, né, de tomar decisões que te façam crescer mais. Olha para o padrão do seu sistema. Normalmente, você vai manter eles. Então, se há Uhum. um padrão sistêmico, né, que olha muito para a escassez, então, para eu me sentir pertencente a esse sistema, eu não tenho força suficiente para ir e prosperar. Porque se eu Sim. prosperar, eu vou ser muito diferente deles. Então, eu posso estar numa grande arrogância em relação a eles. E não é isso que eu quero. Então, eu fico aqui, não ganho dinheiro, o dinheiro vem, mas ele não fica. Eu não prospero financeiramente porque eu preciso ser como eles. Eu preciso passar pela mesma necessidade que eles. Então eu fico aqui. Mas a minha alma quer tanto que eu faça outra coisa. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente consegue dar o passo em direção ao que a gente realmente quer, que é a má consciência, né? Uhum. Que é Que é a você que te assumir a esfera do movimenta. seu eu, que é o que te Exatamente. movimenta, que Que é te o que te faz ir para a movimenta. vida Isso. respeitando e honrando, né, ao seu sistema. Quando você Sim. fica nessa culpa, quando você fica na inocência, que você fica no quentinho, que você fica na boa consciência, Uhum. você fica ali no alimentando um padrão. Então aqui eu me sinto bem, aqui eu fico, mas fica sempre aquela coisa, né? Eu fico aqui na minha inocência, mas queria tanto fazer aquilo, mas não faz.
Uhum. Aí eu queria tanto poder viajar, mas não viaja. Aí eu viajo aqui só pela internet, vendo várias coisas, mas eu não faço o movimento de ir e viajar. Então olha para o Exatamente, seu sistema. A quem, né? É uma grande exatamente. lealdade. Eu E prefiro quando ficar na lealdade. isso. E quando você está nesse lugar, você arruma um monte de desculpas, né? Você meio que, nossa, eu queria muito ir viajar, mas não viajo por quê? Ou porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho companhia, ou porque eu não consigo, ou porque é muito longe. Sempre tem uma desculpa, né? Quando a gente não assume, né, esse lugar, essa força, Uhum, quando a gente não assume essa responsabilidade do eu, que é ir para a vida, você vai arrumar desculpa. E aí você não percebe que você, como você diz, né, no que é sistêmico, você vai ser mais. Porque quando eu não tomo as rédeas da minha vida, quando eu não tomo decisões, quando eu não faço escolhas, a vida faz isso por mim. E aí o que eu faço? Eu vou responsabilizando as pessoas que estão à minha volta por algo não dar certo. Ou a minha vida profissional, ou a minha vida social, ou a minha vida amorosa. Né? Ah, eu não consigo ter alguém porque preciso fazer isso ou aquilo, ou tenho que cuidar de alguém, ou não saio, tenho responsabilidades, né? Ou o mundo está muito impróprio para que eu coloque a minha divina presença ali para poder conhecer pessoas, porque a gente cria umas neuroses e vai vivendo ela de uma forma muito intensa, né? E não se dá conta sim. de que a gente vai ficando cada vez mais longe do eu, né? Do nosso eu de verdade, Uhum, daquilo que a gente, da nossa essência, daquilo que a gente carrega, né? A gente vai se sim. distanciando, né? E é engraçado que quando você vai para a culpa, né? Vamos imaginar que eu não tomo uma decisão, não escolho um caminho, e aí eu me sinto culpada, porque no fundo, a minha alma está o tempo todo dizendo para mim: você podia ter feito diferente, você podia ter feito outra escolha, você podia ter seguido outro caminho. E a gente vai para a culpa. Quando eu vou para a culpa, eu me coloco no papel de vítima, porque a culpa me traz essa condição. E aí eu fico, ai, Ana, a culpa é da Ana Lígia, né? A responsabilidade de eu estar nesse lugar aqui, a culpa pode até ser minha, mas a responsabilidade de eu não ter feito a escolha foi da Ana Lígia, eu podia ter escolhido, né? E aí a gente vai Uhum. para onde? Para a vítima, né? E aí é claro que não tem uma vida que vai ser saudável dessa forma. Não tem saúde, uma vida dessa não tem saúde em nenhuma área, porque ela está ali, Na visão se colocando no sistêmica, papel. esse movimento de carregar a culpa dessa maneira é você não carregar a culpa com dignidade. Isso vai fazendo com que você vai atraindo Olha que situações para que interessante. você perca o tempo inteiro. Então, assumir a sua Exatamente. culpa é você falar assim, ok, eu fiz essa escolha, eu tenho a minha culpa, eu tenho a minha responsabilidade disso e eu E tá carrego tudo ela bem. comigo e tá tudo bem. Isso faz parte Uhum. das minhas escolhas. E eu não vou ser aquele elástico que vai, né? Então, quando eu me separei, eu carreguei essa culpa sem dignidade nenhuma. Enquanto eu não olhei para essa Uhum. culpa com dignidade, foi um movimento muito intenso para mim, muito difícil de olhar para essa culpa e carregá-la com dignidade. Enquanto eu Sim. não olhava para ela e eu responsabilizava o outro pela minha parte, não era carregar a minha culpa com dignidade, E o né? quanto isso deve ter trazido para você de confusão na sua vida, em vários sentidos, em várias Muito, situações. Porque a gente muito. faz isso, a gente tem que lembrar que a nossa, que hoje, todos, inclusive para mim, né, para nós todos, que tudo isso que a gente está falando tem uma consequência, toda ação Uhum, tem uma reação. Então, eu imagino que a sua sim, vida, quando você não assume essa culpa, né, com dignidade, como vocês trazem dentro do que é sistêmico, deve ter causado uma confusão danada, né, em várias áreas da sua vida. Porque a gente, sim, quando está na vítima, né, quando a gente está ali, né, naquela coisa de eu estou nessa situação por conta, não porque eu escolhi ou deixei de escolher, mas porque o outro é responsável, tudo vira uma intensa confusão, né? E a gente faz isso até, sim. às vezes, sem perceber, né? E como que a gente consegue não fazer isso? Fortalecendo o nosso eu.
quando eu fortaleço o nosso eu, quando eu me dou a oportunidade de saber o que é meu e o que de fato é seu, o que é meu e o que é do outro, o que verdadeiramente eu consigo carregar e o que eu não consigo. Porque a gente, né, às vezes não consegue carregar Uhum. muitas E tá tudo situações. bem. E tá tudo bem. Exatamente. Quando a gente não tem essa consciência, a gente enfraquece. A gente fica frágil. A gente não tem força. E Eu aí é acho que é óbvio que uma vida sem pode. força não vai ser uma vida que vai ter fluidez, né? Em alguns aspectos, em alguns momentos, algo vai parar de funcionar. E eu acho que é muito importante a gente trazer a consciência de que, primeira coisa, para mudar todo esse padrão, né, é tomar essa consciência de tudo que a gente está falando aqui. Que Sim, existe essa boa, essa má consciência, que existe a culpa, que existe a inocência, que existe essa necessidade de ficar no quentinho, que é o não assumir as suas responsabilidades, que isso é uma ação da criança, da sua criança, que sim, precisa se sentir pertencente a esse sistema, né? E quando você toma essa consciência e você começa a perceber os movimentos que você está fazendo na sua vida, faça uma autoanálise. Comece a se observar. O olhar é interno, não é sobre o outro, é sobre sim, você, sim. né? Como que é o seu sistema? Como que é o padrão da sua família? Como é o padrão que nem no meu caso, dos Oliveiras e do Cardoso? Uhum. Né? Porque eu carrego os dois. Eu tô aqui em lealdade a qual padrão, né? Aos dois padrões. Então, qual dos dois é mais difícil para eu romper? Será que realmente eu tenho força? E muitas vezes a gente não tem essa força para romper e tá Não, tudo bem. Aceita, talvez exatamente. esse seja o seu destino, talvez você tenha que ficar um pouco mais nesse lugar para que você aprenda algo sobre isso. Mas quando a gente Exatamente. aprende com essa consciência nova do que nós estamos trazendo para vocês hoje, é completamente diferente. Você Sim. consegue fazer a autoanálise, você consegue ter um estudo sobre você e você consegue dizer até aqui eu posso ir e tá tudo bem. E não se pegar um chicote e ficar aqui te chicoteando porque você não consegue mudar. Ou porque você É, está julgando a sua família por sim, eles serem assim, por eles serem assado, exatamente. né? E é importante a gente lembrar que esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, ele é eterno, assim, eterno no sentido de existência aqui, enquanto está aqui. Porque a gente está, nós todos, sem exceção, nós estamos nos construindo. E dentro dessas construções, a gente vai experimentar muita coisa que a gente já consegue, e a gente faz muito bem, realiza, tem resultado, e outras coisas não. A gente não vai conseguir. A gente vai se deparar com, ó, não consigo, isso aqui não dá para mim nesse momento. Hoje não dá, talvez daqui a algum tempo já dê, né? A gente tem que Uhum. lembrar que quando a gente fala de, hoje me perguntaram isso, né, Maris? Quanto tempo eu preciso de terapia? Quanto tempo você vai conseguir me atender? Né? Eu preciso saber, para mim saber quanto tempo eu vou ficar nesse processo, quanto eu vou gastar, como eu vou viver, como eu vou ter que mudar a minha vida, enfim. Eu disse para ela o tempo que você precisar. Ah, mas como assim? Você, o seu trabalho não é para me ajudar a se desenvolver, me autodesenvolver? É, para o autoconhecimento, para você trazer consciência para a sua vida, para as coisas que você precisa para fazer, para olhar para as coisas que estão paralisadas, que não fluem, que não caminha, né? Para tudo isso. Mas não tem o tempo, você tem que me dar um prazo. Não, prazo quem se dá é você, até porque nós vamos ficar em estado de construção uma vida inteira. Porque o tempo todo nós vamos lidar com situações, pessoas diferentes, que vão movimentar na gente comportamentos que a gente talvez nunca tenha visto, vivenciado, ou descoberto, ou tenha Uhum. dificuldade. E isso tudo vai movimentando a gente. Então, a gente tem que lembrar que essa construção do eu, ela é a gente tem que dar o primeiro passo, mas ela é para a vida toda, né? E Uhum. lembrar que qual que é, acho que é a grande sacada aí, né, desse eu, da esfera do eu, é você entender que o seu comportamento pode mudar dentro de cada movimento que você faz, social, familiar, paternal, maternal, mas a sua essência
do eu, ela não pode ser diferente nesses lugares. O seu comportamento vai ser diferente, você vai se olhar diferente. Ainda mais como mãe tem um movimento, ainda mais como esposa tem outro, como amiga tem outro, como pessoa tem outro. Mas o núcleo dessa essência, desse eu, né, dessa força, é única, né? E é E isso que a você gente... vê ela em que a todas gente- as dinâmicas, né? exatamente, você vai descobrindo, né, aos poucos, todos os Né? dias um Por pouquinho. exemplo, que nem eu que conheço você, né? Como mãe, como Sim, amiga, como profissional, eu vejo a sua essência em todos os movimentos, sim, exatamente. em Isso, todos os papéis que você exerce. Então, assim, a isso, sua esfera do eu, ela tá ali, tá sendo sustentada, ela continua íntegra, exatamente. né? Isso E mesmo. aí, porque, né, só vai se adaptando às reais necessidades de um convívio. Isso Mas o quanto mesmo. você traz, né, do seu sistema, né, de padrões, né, para você exercer essas funções? Sim. O quanto ainda tem coisas que ainda não foi possível romper, como Sim, esse oh, elástico que se rompe, né? Fica lá no elástico exatamente. frouxo. Então eu fico aqui mantendo, né?